E aí pessoal, eu me chamo Fernando e alguns vídeos atrás já mostrei pra você como é que nós fazemos aqui no Promudas a enxertia das acerolas Futoshi. E bem, aqui está o resultado. Aqui a enxertia foi bem sucedida. Pode observar que já tem várias brotações, várias folhas novas se formando aqui no chamado cavaleiro. Então a enxertia da acerola Futoshi funcionou muito bem. E por isso eu quero aproveitar essa oportunidade e mostrar para você quais são as vantagens de se utilizar uma muda enxertada em comparação com uma muda que não é enxertada, uma muda como essa que veio diretamente da semente. Quais são as diferenças entre elas. Mas antes, eu gostaria de avisar você de que as mudas de acerola Futoshi já estão disponíveis para venda. Apesar de não estarem prontas para plantio ainda, daqui a algumas semanas já estarão, mas elas já estão com suas encomendas abertas. Você pode entrar em contato conosco por meio desses números aqui, por meio desse WhatsApp ou por meio desses números para ligações. E por lá você pode fazer a reserva das suas mudas de acerola Futoshi, inclusive com preço promocional para pagamentos de antecipados. Então vai lá, entre em contato conosco, saiba mais sobre a promoção e faça sua reserva. Aviso dado, vamos lá ao conteúdo do vídeo. Então, porque afinal nós utilizamos uma muda enxertada ao invés de uma muda que veio da semente? O porquê? Qual o motivo que nos leva a utilizar esse tipo de muda? Na verdade, são muitos motivos, são várias as vantagens que essa aqui apresenta, mas eu vou destacar aqui para você as que eu julgo principais para a gente. Quando não é moto, viu? Ah, filhas da puta. Uma das vantagens que eu julgo mais interessantes na muda enxertada é a precocidade na formação de frutos. Isso quer dizer que ela já forma frutos mesmo estando bem pequena. Observa que essa pequena muda de acerola, que também é enxertada, já está com suas flores sendo formadas, tá vendo? Isso porque, apesar de pequena, na formação de uma muda enxertada, nós utilizamos um galho de uma árvore já adulta. Uma árvore que já passou pela fase de crescimento e já entrou na sua fase de formação de frutas. E aí, ao utilizarmos o galho dela, praticamente nós estamos usando um galho, vamos dizer assim, adulto, para formar essa pequena muda. Então, por conta disso que a gente vê flores em uma muda tão pequena como essa, e daqui a algumas semanas, várias dessas mudas aqui que vocês estão vendo enxertadas estarão cheias de frutas. Isso quer dizer que em pouquíssimos meses, uma acerola Futoshi ela já vai estar carregada de frutas. Ainda mais se você fizer um bom manejo dessa planta, você vai ver que com 6, 7, 8 meses de idade, após o plantio no campo, você vai ver que ela está carregada de frutas, como, por exemplo, esse cliente nosso, produtor lá de Tailândia, que teve aí um bom resultado com pouquíssimos meses após o plantio. Por outro lado, nós temos as mudas feitas por sementes. A muda feita por semente, em relação ao seu tempo para começar a produzir frutos, já é bem maior. Em média, vai demandar cerca de 2 anos a 2 anos e meio para começar a formação de suas frutas. Ou seja, aqui temos poucos meses e aqui temos aí no mínimo 2 anos a 2 anos e meio para começar a formar frutos. Essa diferença aqui para muitos já seria o suficiente para se produzir apenas acerolas por meio de enxertia. Mas tem outras vantagens, e outra delas é a chamada clonagem. Ou pelo menos isso simplifica um pouco as coisas. Clonagem eu falo, gente, porque a técnica da enxertia, como você ouviu falando no começo, ela consiste em você pegar um galho de uma planta já formada, adulta, e utilizar a enxertia de uma muda que veio da semente. E por conta disso, você tem assim uma planta pequena, mas já com capacidade de formar frutas, precoce. Mas além disso, esse galho aqui, ele vai preservar todas as características da planta-mãe, ou seja, todas as características da árvore da qual ele foi retirado. E nesse caso aqui, esse galho foi retirado de uma planta específica, chamada Futoshi, de uma variedade chamada Futoshi. Essa variedade de acerola ela é muito cultivada aqui em Castanhal, a cidade onde o Promuda se localiza, e também em várias cidades vizinhas produtoras de acerola. Muitos produtores rurais, clientes nossos aqui, utilizam a variedade Futoshi para formar seus pomares de acerola. Vários clientes nossos também cultivam nos seus quintais ou mesmo em vasos nos apartamentos para poderem colher acerola. Isso porque essa variedade de aceroleira ela produz frutos muito interessantes. Produz frutos com uma cor bem vermelha, o que todo mundo deseja, né, numa aceroleira, ou seja, com uma polpa bem forte, bem vermelha, e além disso não tem um sabor muito ácido, o que é interessante para o consumo. Então muitas pessoas realmente gostam dessa variedade e não é à toa que nós trabalhamos com ela há décadas aqui no viveiro. Então quando nós fazemos a multiplicação de uma muda por meio da enxertia, a gente consegue garantir que você que vai adquirir essa muda vai ter acesso às mesmas características que a planta mãe apresenta, ou seja, as mesmas características da planta Futoshi. Por outro lado, se eu utilizar plantas que vieram da semente, eu posso ter a chamada variabilidade genética. Além dela demorar muito mais tempo para começar a produzir seus frutos, ela pode produzir de forma totalmente diferente da planta-mãe. Mesmo que as sementes que eu utilize para poder formar essa muda sejam da acerola Futoshi, essa daqui pode ser totalmente diferente
na formação de frutas, na formação da sua árvore, na resistência a doenças, na quantidade de frutas que ela produz por ano, se comparada à planta-mãe. É por isso que aqui eu não tenho como te garantir que você vai ter acesso a uma acerola futoshi, ou uma acerola de boa qualidade, ou uma acerola que vai produzir muitos frutos, ou uma acerola que vai produzir frutos gostosos. Então é por isso que mudas feitas a partir da semente tem esse risco chamado de variabilidade genética, enquanto que mudas enxertadas não. As mudas enxertadas você tem uma espécie de clonagem onde você preserva totalmente e garante totalmente que você terá as mesmas características nessa planta daquelas encontradas na planta-mãe, da onde veio esse galho aqui. Uma outra vantagem interessante quando se utiliza essa técnica para poder fazer a multiplicação da ceroleira é porque você preserva a chamada raiz pivotante. Raízes pivotantes são raízes que se aprofundam muito mais no solo e quando ela se aprofunda, ela leva outras raízes juntas. E aí, o resultado disso é que a ceroleira consegue ter uma maior capacidade de absorver nutrientes, maior capacidade de absorver água, justamente porque suas raízes chegaram muito mais longe, chegaram muito mais fundo no solo. Então, a presença da raiz pivotante é fundamental. E no caso da enxertia, a gente tem raiz pivotante, porque a parte de baixo foi feita por meio de sementes. Eu falo isso porque existem outras técnicas de propagação de mudas, como por exemplo a estaquia. A estaquia pode ser utilizada para formar acerola, mas infelizmente não se tem a formação de raiz pivotante quando se utiliza estaquia como método de propagação. Enquanto que aqui na enxertia, sim, você tem a raiz pivotante. Uma coisa importante da raiz pivotante também, além da maior absorção de nutrientes e água, é porque, principalmente em lugares onde venta muito, onde você não tem quebra-ventos, por exemplo, as chances de que sua planta tombe são muito grandes caso você não tenha raiz pivotante. Porque a raiz pivotante, além de te permitir maior captação de nutrientes e água por meio da sua ceroleira, você consegue também ter maior sustentação, maior fixação no solo. Muito simples. Quanto mais fundas suas raízes, quanto maior o volume de raízes no solo, mais presa aquela planta estará no solo. Então, o vento forte não necessariamente vai conseguir derrubar essa ceroleira. Agora, uma planta que não tem raiz pivotante, essa aí tomba com muita facilidade. Se você ainda não sabe como nós produzimos as mudas enxertadas de acerola futoshi aqui no ProMudas, eu recomendo fortemente que você assista este vídeo aqui, onde nós mostramos passo a passo, literalmente passo a passo, de cada etapa de formação de uma muda como essa, inclusive dessas mudas aqui que nós produzimos nesses últimos meses. Então vai lá, assiste, porque realmente ficou muito bacana esse vídeo. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.